Vai, Marina. Cara, como é que você cortar isso aqui? Não. Pede uma faca pra alguém. Marte, corta assim, ó. Tô pensando. A mão tá limpinha. Daqui. Você quer comer agora? Pega essa parte mais dura aqui, ó. Que É parte dura? verdade. Agora guarda, ninguém quer. Cansou de fazer? Ah, me ensina mais. Não. Acredito! Só passarinho. Tem passarinho. Nossa. Não ganhou. Ah. Ai, gente, alguma coisa